Olá, meus queridos inscritos, como vocês estão? Espero que estejam bem. Eu estou muito bem, como sempre. Voltei para mais uma leitura aqui no canal. Se essa é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Meu nome é Eros e você está no canal A Memória das Árvores. Já peço que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho para não perder as próximas leituras, deixe seu comentário caso a mensagem toque no seu coração. E é isso. Vamos lá, vou abrir para vocês hoje com o Despertar Espiritual. Boa sorte, já peço também que vocês me sigam no meu Instagram, que tá aqui embaixo na descrição do vídeo, @eros.miliari. Certo? Não vou direcionar, vou abrir aqui para quem se conectar com a mensagem. Então vamos ver o que nós temos, energias gerais. Para as pessoas que vão se conectar com essa mensagem, por favor. Obrigado. A dualidade. Aqui você está reflexivo, reflexiva. Existem dois caminhos a serem seguidos, existe talvez uma escolha a ser tomada, e você não sabe por qual caminho seguir. No fundo do deck nós temos a fertilidade, que vai falar sobre manifestação, vai falar sobre criação. É a dualidade, é a dúvida entre criar e não criar. Eu tenho uma dúvida aqui sobre manifestar ou não. É como se eu tivesse a opção de trazer algo, tornar algo realidade, tirar do papel, tirar do campo das ideias e trazer para a realidade, mas eu não sei se isso vai valer a pena ou não. Vamos ver. Me dá essa dualidade, me dá mais uma para dualidade, por favor. A dúvida entre realizar ou não. Vou aceitar, obrigado. O espírito. E é uma... Tá bem espiritual. As últimas leituras que eu tenho feito, elas foram bastante espirituais, né? Sobre dúvidas de caminho, sobre aceitação, sobre encontrar o seu grupo, né, espiritualmente falando. E aqui eu tenho uma pessoa que tá confusa, talvez, com o próprio caminho. Eu sinto como se o seu... Tem uma coisa aqui muito de dois mundos. Como se seu espírito quisesse algo, mas o seu coração dissesse outra coisa. A minha alma quer ir para a direita, mas o meu coração, a minha mente, eles me puxam para a esquerda. No fundo do deck a gente tem a gruta, que vai falar sobre contemplação, silêncio interior, vai falar sobre meditação. Talvez seja isso que você precise. Agora, o momento agora, eu não sinto como se fosse de fazer decisões, mas fosse um momento para meditar, para procurar respostas dentro de si mesmo. Porque no fundo eu sinto como se você tivesse a resposta, você soubesse a resposta, mas talvez você tenha medo de admitir para si mesmo. Talvez você tenha medo de perceber que você estava certo esse tempo todo, ou que você estava errado esse tempo todo. Tá confuso ainda pra mim. Eu vou tirar mais cartas pra gente ver sobre o que nós estamos falando, por favor. Qual é o que tá por trás disso? Sobre o que nós estamos falando? A fé. E mais?
A gruta, outra vez. Mais uma. A harmonia. Nós estamos falando de espiritualidade, estamos falando sobre fé, estamos falando sobre processos de autoconhecimento. No fundo do deck, a gente tem a escassez, que é uma energia de incerteza. Olhando para essa situação aqui, existe uma situação na minha cabeça onde talvez você esteja passando por um processo que ele é tido pelas pessoas como algo leve, como algo positivo, como alguma coisa que revela caminhos e que leva pessoas a destinos mais felizes, a destinos mais que te leva para uma solução. E aí acho que vale a pena pensar. A reflexão que me vem aqui é: só porque tá funcionando para todo mundo, quer dizer que vai funcionar para mim também? Talvez você esteja passando por um processo onde você se encontra em um lugar que funciona para todo mundo, que funciona para a maioria das pessoas, mas para você não. E você começa a se perguntar: será que tem alguma coisa errada comigo? Porque tá todo mundo aqui e parece que todo mundo sabe o seu lugar, parece que todo mundo sabe o que eles têm que fazer dentro desse contexto, menos eu. E aí eu devolvo a pergunta: será que não tem algo errado com o lugar e com as pessoas? É meio narcísico esse pensamento, né? Mas é um questionamento que vale ser feito, na minha concepção. Porque o cenário que me vem na cabeça olhando isso daqui é o mesmo cenário que eu passei quando eu, ali nos meus 21, 22 anos, onde eu passei por um terreiro de Umbanda que foi uma experiência muito ruim. Muito ruim. Inclusive tem um vídeo aqui no canal sobre isso. É um vídeo um pouco longo, tem 1 hora. Eu contando essa experiência. Mas, de forma resumida, era uma coisa que me machucava muito. O dirigente me machucava, as giras, né, os encontros ali do lugar, era uma coisa que me machucava. E eu lembrei daquela frase de Jesus, que ele fala que o jugo dele é suave e que o fardo dele é leve. E aquilo ali estava sendo muito pesado para mim. Né, que a Umbanda, querendo ou não, é uma religião cristã, né, que tem os orixás, tem as entidades, etc., mas é uma religião que tem uma base moral, né, e religiosa cristã, no sentido de seguir os ensinamentos de Jesus. E aquilo estava me fazendo muito mal, estava muito pesado, estava sendo muito... Não estava leve, não era um jugo leve, nem era um fardo leve. E eu sinto que vocês podem estar passando por uma situação parecida com essa, de algo que deveria ser bom, deveria ser positivo, e não está sendo. E você acha que tem alguma coisa errada com você, mas não tem. Talvez esse não seja o seu caminho. Qual é o direcionamento? O que eles podem fazer para lidar com essa situação? Nossa, não quer vir uma carta, por favor? Obrigado. O ladrão de energias. Vocês estão lidando com uma energia de vampirismo aqui. No fundo do deck tem o bode expiatório. Tem alguém que tá roubando a energia de vocês.
Tem uma coisa aqui muito narcísica. Aqui existe uma perda de energia acontecendo. Perda não, né? Um roubo. Fundo do deck, ó. A crítica interior. Eu sinto como se você tivesse certo sobre uma pessoa, sobre uma situação. Só que essa pessoa, esse contexto que você está inserido, é um vampiro energético tão grande que ele consegue fazer você duvidar de si mesmo a ponto de você pensar que você tá ficando louco, tá ficando louca. E pode ser, na maioria dos casos, um líder espiritual. E me lembra muito esse processo que eu passei na Umbanda, há uns anos atrás. Porque o dirigente era uma pessoa muito tóxica. Uma pessoa arrogante, mal educada, uma pessoa extremamente baixa. E ali é como se todo mundo tivesse... Era meio que uma espécie de competição. Os filhos ficavam em uma competição entre si para ver quem conseguia mais atenção desse dirigente, para ver quem conseguia puxar mais o saco dele, para ver quem conseguia comprá-lo de forma mais fácil. E no fim, isso não nos levava a lugar nenhum e ninguém conseguia a atenção devida e todos eram humilhados da mesma forma. Mas é algo que leva tempo para você conseguir ver. Eu sinto que ou você levou culpa, ou você vai levar culpa de muitas coisas que você não fez. Consequências de erros vão aparecer e você vai ser culpado por essas consequências de coisas que você nem estava envolvida. Aqui é como se as cartas dissessem, foge enquanto dá tempo, porque você está lidando com um ladrão de energia. E no fim você vai acabar levando culpa, você vai ser o bode expiatório quando essa bomba estourar. Então eu sinto que envolve isso, envolve religião, envolve fé, envolve crenças limitantes. Eu não sei se essa pessoa tá tentando te manipular pela fé que vocês têm em comum, porque acontece muito isso, né? Normalmente a pessoa que era narcisista, ela é bastante religiosa. Nos meios religiosos é onde a gente mais vai encontrar pessoas com complexo de Messias, pessoas com complexos de ser centro das atenções, narcisistas mesmo. Porque é mais fácil de controlar as pessoas que precisam de uma âncora. Né? Porque é assim que funciona para eles. Eles veem a necessidade da pessoa e eles se apresentam como essa solução, como, olha, você tem essa necessidade e eu tenho aquilo que pode atender essa necessidade. E aí eles começam a ganhar a pessoa nesse jogo. Vamos ver, eu vou abrir para vocês com o tarô do Igor Egorov. Ele chegou hoje para mim, eu sonhei muito em ter esse tarô. E é um tarô lindíssimo. Ele saiu de linha, ele não é mais impresso. Esse aqui veio da Bulgária. E é a primeira vez que estou usando ele. Vamos ver o que a gente tem aqui. Para onde que eles vão? A partir dessa situação, para onde que eles estão indo? Para onde eles vão? Obrigado. 2 de ouros, que é uma energia um pouquinho parecida com a dualidade, que foi a primeira que saiu. Que mais? 2 de paus,
e a Imperatriz. No fundo do deck a gente tem a estrela, a lua, o sol, o mundo. Nossa, bastante arcano maior. 10 de ouros, 8 de paus. Tá. Você vai sentir a um primeiro momento, porque eu sinto que inevitavelmente você vai acabar se desligando dessa situação. E a um primeiro momento, isso vai te dar uma sensação de não ter perspectiva. Porque eu fico por muito tempo, quando eu fico por muito tempo em uma situação, eu acabo me acostumando com ela. E depois que eu saio, porque eu tenho uma... Como se você tivesse uma rotina de estar sempre sendo recompensado. Foi aquela coisa que eu falei dos filhos brigando pela atenção, né, desse dirigente. E é um sistema de... Eu faço alguma coisa, você me dá essa migalha. Eu faço mais uma coisa, você me dá essa migalha. E fica nesse ciclo de repetição. De fazer algo, de dar tudo de si, receber migalha. De fazer tudo de si, receber migalha. E depois que você corta isso, você fica sem perspectiva. Porque você fala, nossa, eu estava tão acostumado a estar nesse ciclo de oferecer e receber nada, oferecer e receber nada, oferecer e receber nada, que agora que eu não tenho mais essa pessoa que me dava essa migalha, eu acho que eu não tenho nada. E é justamente não ter nada nesse contexto aqui que vai simbolizar a liberdade de vocês. É a partir do nada que eu consigo construir alguma coisa. Aqui com a Imperatriz. Então, eu sinto muitas pessoas, depois desse corte aqui, abrindo um novo comércio, abrindo algo próprio. Tem outros aqui que podem até, de repente, ir para um próprio... construir um próprio templo. Tem uma coisa aqui, como a gente está falando a nível espiritual, pode ser você, de repente, abrindo o seu próprio terreiro, sua própria igreja, fundando uma nova religião, eu não sei. Mas o que vem para vocês aqui é isso. É eu conseguir construir alguma coisa a partir dessa minha falta de perspectiva. Quem é essa pessoa que eles estão... Porque eu sinto que é uma pessoa, não é um lugar. Me dá mais informações sobre essa pessoa. Quem é esse ladrão de energias, por favor? A justiça, que tem energia de Libra. O que mais? Seis de paus. Mais uma. Ou essa pessoa, ela é, ou ela... Sete de copas. Fundo do deck tem um 10 de paus. Ou é uma pessoa que ela é muito bem sucedida, não sei, financeiramente, ou é como se ela tivesse uma imagem, uma reputação a zelar em relação aos demais. Ou é alguém que é muito bem sucedido, que tem essa imagem muito bem construída, ou é alguém que consegue fingir muito bem, né? Tem muitas essas pessoas que não tem... A casa tá toda destruída, não tem o que comer, não tem onde dormir, não tem onde cair morto, mas pela frente ele se comporta como se ele fosse um Dom Juan. Né? Uma pessoa de posses, uma pessoa de poder. E no fundo do deck a gente tem o 10 de paus.
Pode ser que essa pessoa, ela tenha... Ela até seja, de certa forma, bem-sucedida, mas não conseguiu isso por meios legais. Ou meios legalmente morais. Me dá mais uma. Para esse 7 de copas. Do que é esse 7 de copas? O diabo. Eu sinto que é uma pessoa que ela... Quando colocada sob pressão, ela não consegue se controlar. Tem uma energia de surto aqui. O fundo do deck tem um 10 de espadas. É de alguém que ganha os outros através de jogos psicológicos, mas quando a pessoa se enrola dentro desse próprio jogo que ela fez, ela surta. Ela fica com raiva, ela se comporta como se você tivesse feito alguma coisa de errado. Né? Você descobriu algo de errado que eu fiz, e aí eu surto com você porque você descobriu aquilo de errado que eu fiz. Entende? Não faz muito sentido. Tem uma coisa de jogos aqui. E eu sinto você conseguindo se libertar dessa energia, desse ladrão de energias, para manifestar uma nova realidade com essa imperatriz. Qual é o desfecho dessa situação? O enforcado. Cinco de ouros. E o 8 de espadas. Eu sinto você se libertando de uma armadilha. O desfecho poderia ser muito negativo. Você poderia ficar preso dentro de uma situação onde você talvez não conseguiria sair, ou até conseguiria, mas com muito esforço, por conta desse 8 de espadas. No fundo do deck a gente tem a estrela. Ou você sai disso por meio da sua própria força de vontade, por méritos próprios, ou a sua espiritualidade, aquilo que te protege, aquilo que te guarda, aquilo que te guia, vai te tirar desse lugar à força. Eu sinto que essa leitura é uma leitura de alerta. É mais ou menos isso que eles estão dizendo. Ou você foge, ou você sai enquanto você tem tempo de sair. Ou a gente vai te tirar a força. E pra tirar a força vai ser mais complicado. Vai machucar mais. Um aconselhamento final, por favor. Vou aceitar a perda. Permita-se perder. Permita perder essa situação. Perder as pessoas, perder as conexões que você fez nesse lugar. As coisas que talvez você tenha perdido, que você esteja lutando para recuperar. É como se o jogo estivesse dizendo, não vale a pena. Porque você só vai se enroscar. Você só vai estar dando pretextos para esse ser aqui continuar te acessando. Fundo do deck, o silêncio. Esconda-se. Mantenha-se em silêncio. Não abra pretextos para essa situação te acessar. Para essa pessoa te acessar. Porque se ela fizer isso, ela ganha. Tá certo? Era isso que eu tinha para vocês. A gente se vê. Beijos e até a próxima.